Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra nesse momento. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje quero conversar com você a respeito da chegada do apóstolo Paulo à cidade de Roma. Esse trecho está registrado no livro de Atos, capítulo 28. O apóstolo Paulo, como você sabe, foi convertido pelo próprio Jesus Cristo e de perseguidor se torna um grande missionário. E agora ele está concluindo o seu trabalho. Ele chegou a Roma. Em Roma ele fica em prisão domiciliar. É permitido a ele, conforme está registrado em Atos 28, 16 em diante, que ele pudesse alugar uma casa e ficar ali na companhia do soldado que o acompanhava, porque ele estaria sendo depois julgado pelo crime de pregar o evangelho. Mas enquanto ele está em casa, ele continua no seu trabalho missionário. Ele continua anunciando a salvação em meio à resistência. E esse é o tema do nosso momento devocional: anunciar o evangelho, a salvação em meio à resistência. E vamos ler Atos 28, do versículo 23 a 29, e aprender com o apóstolo Paulo algumas verdades a respeito do nosso trabalho, do nosso serviço como testemunhas de Cristo aqui na Terra. Quando eu e você fomos chamados, fomos convertidos por Jesus Cristo, nós também fomos chamados a fazer parte da equipe de resgate que Ele tem aqui na Terra, a Igreja. O poder peculiar da Igreja é de perdoar pecados, é de anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus. E o apóstolo Paulo tem muita clareza disso e continua fazendo isso. E aqui nesse trecho a gente vê que ele está conversando com judeus. E a intenção de Paulo é persuadir os judeus de que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então Paulo recebe em sua casa, durante a prisão domiciliar, tendo como foco persuadir que Cristo é o Messias. E vamos ver que alguns creram e outros não. Então eu convido você a ouvir as palavras que estão registradas em Atos 28, 23 em diante. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo algum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus ofereceu, que oferece, foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora tendo entre eles grande discussão. Pois bem, então nesse trecho em que nós vemos que Paulo prega aos judeus, por serem judeus, e é importante lembrar que no tempo do apóstolo Paulo a palavra de Deus, a Bíblia, era o Antigo Testamento. E os judeus eram instruídos no Antigo Testamento desde pequenininhos. Havia um ensinamento oral, e havia também todo o trabalho nas sinagogas. Os anciãos também pregavam aos seus familiares, ensinando e falando a respeito de Deus e da espera pelo Messias. Mas, como é do nosso conhecimento, a grande maioria dos judeus não creu em Jesus e continua o judaísmo afastado, esperando pelo Messias, não crendo que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador da humanidade. Então, o trabalho da igreja é anunciar o evangelho, tanto para judeus quanto para não judeus. E usar a palavra, é isso que Paulo está nos ensinando.
como ele tentou persuadir, pregar a palavra, converter os corações, através do meio da graça, que é a palavra de Deus. E Paulo usa por isso Moisés e usa também os profetas, pois desde Gênesis já há a promessa de que Deus enviaria o Messias, e lá em Gênesis 3 nós já temos a promessa de que Deus enviaria o Messias. E todo o Antigo Testamento fala da vinda do Messias, que ele nasceria em Belém, como está lá em Miqueias, ou seja, todo o Antigo Testamento dá testemunha da vinda do Messias, e Paulo então usa o Antigo Testamento para apontar e mostrar que Jesus é o Messias prometido por Deus. E como nós vimos, a palavra de Deus causou divisão. Alguns creram, outros não creram. A reação, portanto, foi mista entre os ouvintes de Paulo. Alguns creram, outros não. Isso é normal, é natural. Infelizmente, nem todos creem. Quando creem é porque o Espírito Santo produziu a fé no coração. Quando não cremos, é o coração endurecido que não creu. Portanto, agradeçamos, eu e você, que cremos em Jesus como nosso Salvador, pois o Espírito Santo fez morada no nosso coração e agora nos chama a anunciar, a testemunhar. Assim como Paulo na sua casa pregou, nós somos chamados também a anunciar e falar a respeito de Jesus. Mas o que falar? Será que estamos preparados? A gente precisa conhecer a palavra de Deus e dar às pessoas o testemunho, contar a elas o que Jesus faz e fez por nós, contar da sua morte na cruz, contar como é bom sentir o alívio de ter o perdão, como é bom saber que Jesus está conosco todos os dias ao nosso lado, nos ajudando, nos perdoando, nos amparando, nos fortalecendo. Como é bom e tranquilo saber que os nossos pecados foram perdoados e que graças a Cristo Jesus temos a certeza da vida eterna. Por isso, é importante testemunharmos, aprender com o apóstolo Paulo, que abriu a sua casa, mesmo preso, mesmo em prisão domiciliar. Ele não deixou de anunciar a palavra de Deus, pois só a palavra de Deus é capaz de transformar o coração humano. Além, é claro, do batismo infantil, que é um outro meio também que gera a fé. Por isso, aprendamos com ele a usar a palavra e estar preparados às reações que serão muitas vezes adversas à nossa vontade. Mas lembrando que a palavra de Deus não volta vazia, que ela produz os efeitos, né, na vida das pessoas. Alguns crerão, outros rejeitarão, mas a palavra foi anunciada. Essa é a vontade de Deus. Então a reação é mista. Infelizmente a reação dos judeus foi uma reação de ouvir e não crer, de ver e não acreditar. As pessoas ainda estão com o coração endurecido. Mas não vamos desistir dessas pessoas. Vamos continuar orando por elas, pedindo a Deus que converta os corações. Vamos testemunhar a elas a respeito de Jesus Cristo. Vamos convidá-las para a nossa casa, vamos chamar os nossos amigos, os nossos familiares e falar a eles a respeito do amor de Deus. Hoje nós temos a congregação aqui, a nossa igreja em Copacabana, mas ela começou na casa dos fundadores, dos membros aqui da igreja, que abriram as portas da sua casa para que o evangelho fosse anunciado e pregado. E num esforço de várias pessoas, depois foram para um hotel, depois adquiriram essa propriedade e estamos aqui anunciando a palavra que transforma vidas. Ou seja, na nossa história da nossa congregação, a gente vê a verdade que esse texto nos ensina, que a palavra não volta vazia, que abrindo as portas da nossa casa, anunciando a palavra, Deus faz maravilhas e nos deu a congregação Cristo Redentor de Copacabana. E quantas igrejas começaram assim na casa das pessoas. Por isso, vale a pena usar a nossa residência, usar o nosso tempo para testemunhar e falar a respeito de Jesus. Por isso, compartilhe a sua fé. A palavra não volta vazia. O Evangelho é para todos. Deus aqui nesse texto deixa claro, através do apóstolo Paulo,
que além de pregar aos judeus, também o evangelho ia ser pregado aos gentios, ou seja, aos não-judeus, eu e você. E a palavra chegou até nós e transformou o nosso coração. Sejamos gratos a Deus pela salvação e continuemos o trabalho da igreja, que é anunciar o evangelho, aonde você está, começando dentro da sua casa, no seu trabalho, com normalidade e tranquilidade, contando às pessoas como é bom ser cristão, porque em Cristo eu encontro paz, em Cristo eu encontro perdão, eu conheço a graça de Deus e recebo a eternidade como presente. Amém. Vamos orar? Querido Deus, usa a minha vida, prepara-me, ensina-me a testemunhar a minha fé, para que assim como o apóstolo Paulo testemunhou a sua fé e alcançou centenas de vidas, eu também possa ser instrumento do teu amor e testemunhar a minha fé aos meus amigos e aos meus familiares. Abençoe diariamente o semear da tua palavra e que a tua palavra não volte vazia, mas transforme e converta corações diária e constantemente. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Um forte abraço e aguardamos você no nosso culto domingo, 10h30. Amém.